Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente deve posicionar cada tipo de iluminação e qual a cor a gente deve utilizar geralmente em cada tipo de ambiente. Eu trouxe para vocês uma planta residencial que eu vou mostrar para vocês. A gente vai posicionar juntos tanto as iluminações diretas e indiretas, quanto também a questão de cor, tá? De cor da iluminação. Lembrando que a cor da iluminação não significa se ela ilumina mais ou menos, tá? Porque tem muita gente que pensa assim, a luz mais amarela, né, ela ilumina menos do que a cor branca. É totalmente mentira, tá, gente? O que determina o quanto que aquela luz vai iluminar é a quantidade de lumens que tem naquela lâmpada, né? A potência luminosa dela, e não a cor. Então, gente, um pouquinho de teoria. O que é o lumen? O lumen é a quantidade luminosa daquele item, né? Daquela iluminação, daquele plafond, daquela arandela. É quanto de iluminação que aquele item proporciona. Já o lux já é a maneira da gente medir a intensidade de luz naquele ambiente. Então, um lux equivale a um lumen por metro quadrado. O lux, gente, ele já vem numa tabela pra gente, né, onde é determinado qual que é a quantidade mínima por ambiente, né, que a gente precisa utilizar para que aquele ambiente tenha uma boa iluminação. Então, como que a gente vai saber quantas iluminações, quantas lâmpadas e qual a quantidade de lumens que a gente tem que atender para devido ambiente? Vamos supor, por exemplo, uma cozinha de 4 metros por 3, ou seja, ela tem 12 metros quadrados. O lux mínimo de uma cozinha por metro quadrado é 300 lux. Então, a gente vai fazer um cálculo simples de 12 metros quadrados vezes 300. Por quê? É 300 o metro quadrado de lux na cozinha, tá? Então a gente vai multiplicar os 12 metros quadrados por 300. O que vai gerar aí pra gente 3.600 lumens, tá? Então é a quantidade luminosa que tem que ser emitida nessa cozinha, tem 12 metros quadrados. E a partir daí a gente vai colocar as lâmpadas, né? Então, no rótulo de cada lâmpada, né, de cada iluminação, tem lá indicando quantos lumens que aquela lâmpada ela proporciona. Então, a partir disso, você vai subtraindo, né, e vendo realmente quantas lâmpadas você vai precisar. Então, peguei essa lâmpada aí de exemplo para a gente poder utilizar. E aqui tá falando que ela tem 560 lumens, ela proporciona 560 lumens. Porém, a gente precisa de 3.600 lumens. Então, a gente vai dividir 3.600 por 560. Vai dar em torno de 6,5, ou seja, a gente vai precisar de 7 lâmpadas dessas para iluminar uma cozinha de 12 metros quadrados. Então, é independente da cor dessa lâmpada, né? Vocês viram que a gente nem chegou a pensar em qual cor que tem essa lâmpada, né? Se ela é amarela, se ela é neutra, se ela é branca. Não. O que importa para a questão de iluminação é a quantidade de lumens que aquele ambiente precisa e que aquela lâmpada vai proporcionar, seja ela branca, neutra ou amarela. Ficou claro? Agora vamos para o exemplo para vocês dessa planta, dessa residência, para a gente fazer junto. Então, gente, vamos lá. Eu peguei aqui um modelo de um apartamento, né, de uma casa, na verdade, para a gente posicionar essas iluminações, tá? Então, aqui eu tô com duas canetas. A amarela a gente vai fazer como se fosse realmente a luz amarela, e a roxa a gente vai utilizar como se fosse a luz neutra, tá? Como eu falei com vocês, eu não costumo utilizar a luz branca em residências, né? É mesmo uma opinião minha, uma sugestão minha para os clientes, né? Que se caso não queira a luz amarela, que ao menos utilize a luz neutra e não utilizar a luz totalmente branca, tá? Então a gente vai posicionar aí essas iluminações, tá bom? Então vamos começar aqui na parte de dentro da casa. É bom que aqui a gente tem várias situações, né? Vários ambientes para a gente poder aí posicionar essas iluminações, tanto as diretas quanto as indiretas, e questão de cores, tá, gente? Da cor da lâmpada. Então vamos lá, entrando aqui a gente tem essa sala de estar,
né? Uma sala que tem um painel de TV aqui com sofá, poltrona, mesa de jantar e já integrado também com a cozinha, que fora a gente tem uma área gourmet, tá? Então, primeiramente aqui, nessa sala de estar, gente, geralmente a gente faz apenas um ponto central no meio dessa sala com a luz amarela, tá? Porque vai trazer a sensação de mais conforto. A luz branca, a luz mais esbranquiçada, né, neutra, a gente usa em pontos de concentração, né? E como eu falei com vocês, então é onde a pessoa vai ter uma atividade focada ali e que ela precisa ter clareza do que ela tá vendo. Então, onde é um espaço de relaxamento, de integração, a gente pode utilizar da luz amarela, tá? Lógico, pode usar da neutra também, né? Aí fica mais a gosto do cliente, com aquilo que você conversou com o cliente, mas geralmente eu utilizo a amarela, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto central. E isso pode ser um plafond, pode ser um pendente, né? Um lustre, alguma coisa do tipo. Por exemplo, tem alguns locais que a gente tem, algumas salas, que tem aquele abajur de chão, né? Porque o cliente falou que ele gosta de ler na sala. Então, a gente vai colocar um abajur aqui. E aí, no abajur, nesse abajur, a gente pode usar tanto a luz neutra, né? Porque é um ponto ali onde ele vai estar exercendo uma atividade, né, de leitura, então ele precisa de uma luz melhor, ou dependendo do cliente, dá até mesmo também para a gente usar a luz amarela, tá? Só que aí eu geralmente indico para usar a luz neutra e deixo o ambiente todo com a luz amarela, tá? E aí, aqui a gente tem um corredor. Geralmente nesse corredor eu costumo colocar ou alguns spots, ou mesmo um perfil de LED de embutir, tá? E novamente no amarelo. Aqui a gente tem a mesa de jantar, que da mesma forma eu geralmente gosto de colocar aqui um pendente, alguma coisa assim, com a luz amarela. Porém, novamente, depende das atividades daquela família, daquela pessoa que vai morar ali. Por exemplo, eu tenho meus filhos e os meus filhos, eles fazem o dever de casa, eles estudam na mesa de jantar, a gente trabalha na mesa de jantar. Então, talvez para essa família seria mais interessante usar da luz neutra, tá? Então, assim, isso aqui são pontos gerais, mas depende muito do briefing dessa família, né? Do briefing da pessoa que vai utilizar o espaço. Na cozinha, gente, como é um ambiente, como diz assim, né, de trabalho, né, onde a pessoa vai gastar mais tempo, vai precisar de mais precisão, né, para cortar alguma coisa. Então é muito importante que na bancada de trabalho, né, geralmente aqui no fogão, porque a pessoa está cortando aqui o alimento e está jogando na panela. Então é muito importante que nessa bancada aqui a gente faça uma iluminação direta, tá? Uma iluminação direta neutra. Porque a pessoa vai conseguir ver com mais clareza aquilo que ela está fazendo. Geralmente eu gosto de iluminar, se aqui tiver um armário em cima dessa bancada, eu gosto de pôr uma iluminação aqui, ó, embaixo do armário, né? Embaixo desse armário aéreo, que aí realmente vai iluminar essa bancada, tá? E a iluminação mesmo da cozinha, aí fica mais livre, né? Então, a gente vai pôr uma iluminação direta nessa bancada de trabalho e no restante aqui a gente pode colocar, por exemplo, aqueles spots duplos, sabe? Pode colocar os spots duplos com luz amarela, mas onde a gente precisa ter uma concentração maior, a gente coloca a luz neutra. Da mesma forma aqui na área gourmet, apesar de, tipo assim, a pessoa vai usar mais a cozinha interna, mas é legal, é bacana a gente pensar nisso, de colocar uma luz neutra onde a pessoa vai precisar de ter mais concentração, para não acontecer nenhum acidente, né? E no restante a gente pode fazer a iluminação conforme a gente quiser, né? Em questão de tipos de iluminação, né? Já nos quartos, gente, por exemplo, aqui a gente tem um quarto com closet e um banheiro. Então a gente vai fazer só esse quarto, o closet e o banheiro, tá?
No quarto, gente, como é um lugar de descanso, né? Você chega no seu quarto, você quer descansar, né? Então, para a mente entender isso, é muito importante a gente usar a luz amarela em praticamente tudo, né? Essa luz mais quentinha, que te dá realmente a sensação de aconchego, de conforto. Então, geralmente, o que eu faço, né? Voltando ao assunto, depende muito do que o cliente vai te pedir. Às vezes você vai usar a luz amarela em alguns pontos, mas o ponto central vai ser neutro. Depende muito do briefing com aquele cliente. Geralmente, o que eu faço? A gente tem aí algumas variações, tá? Na verdade, eu vou fazer os 2 quartos para mostrar para vocês essas variações. Ou a gente pode realmente colocar um ponto central e colocar abajures nas laterais, né? Ou pendente, ou abajur, né? O que for, nas laterais. Ou a gente pode brincar um pouco também. Por exemplo, a gente pode colocar aqui perfil de LED e o abajur, né? Então, tipo assim, em vez de fazer realmente ponto central, a gente faz um L no quarto, que dá um ar mais contemporâneo, né? Mais atual também, para não ficar tão padrãozinho. Novamente, depende do tipo de cliente, depende do briefing, depende da personalidade daquele cliente. Mas dá uma abertura a mais para a gente brincar aí, tá? Do que vai ser feito. E lembrando que depende também do cliente a cor da iluminação que a gente vai utilizar, tá? Mas geralmente eu utilizo a luz amarela. Já no banheiro, gente, da mesma forma. O banheiro depende, novamente, gente, tudo depende daquele cliente. Por exemplo, a cliente, ela costuma se maquiar no banheiro, então ela vai precisar de uma luz neutra aqui onde tem o espelho, para ela poder enxergar bem o seu rosto, para poder se maquiar, para poder se arrumar. E geralmente, gente, essa luz que é para maquiagem, né, envolvendo o rosto, tanto, por exemplo, um salão de beleza, é importante que essa iluminação seja frontal e não que venha de cima, mas que ela seja para frente, que ela seja no mesmo nível do rosto da pessoa, para que não crie sombras. Assim, da mesma forma, se a pessoa tiver uma penteadeira no quarto, alguma coisa, é importante que a iluminação seja de frente para o rosto dela, tá? Se não tiver, se a pessoa não for fazer nenhuma atividade relacionada a isso no banheiro, a gente pode trabalhar apenas com luzes amarelas também, tá? Então a gente pode, por exemplo, no banheiro, geralmente, deixa eu ver se tem algum outro aqui, enfim, geralmente eu gosto de colocar um perfil de LED e trabalhar com spots, que eu acho muito interessante, iluminação no nicho. Então a pessoa, ela pode escolher, tem gente que gosta de tomar banho com a luz apagada, então, por exemplo, ela pode apagar essas luzes e deixar tomar banho só com os spots acesos, sabe? Então a pessoa consegue aí brincar com o banheiro, né? Com a forma que ela vai utilizar essa iluminação. No closet, gente, é da mesma forma, tá? A gente pode fazer uma iluminação mais aconchegante, mas, por outro lado, eu geralmente gosto de colocar uma luz neutra. Por quê? Isso é até um outro tópico que a gente vai ver, que é em questão da como que as cores das luzes interferem nas cores que a gente vê, tá? Então, dependendo, se a gente colocar uma luz amarela principal nesse closet, quando a pessoa vestir um tipo de cor de roupa, vai parecer que é outro. Então, talvez não fique tão legal a gente colocar somente uma luz amarela nesse closet, tá? Geralmente, em closet, eu gosto de colocar uma iluminação central em tom neutro, ou fazer realmente essa brincadeira, olha que legal que fica, se a gente fizesse 2 fitas, 2 perfis de LED no mesmo formato do armário, muito bacana. E aí a gente vem com a iluminação amarela, né, para trazer um pouquinho de conforto também, para não ficar tudo branco demais, em alguns pontos específicos. Então eu vou colocar um spot aqui, ou então, já que eu coloquei aqui esse perfil, eu vou colocar uns pendentes aqui em cima dessa ilha, entende? Da mesma forma aqui na lavanderia, tá, gente? Como é um espaço que a pessoa, ela vai ter uma bancada de trabalho, né, onde ela vai passar uma roupa, né, então ela precisa de concentração, ela precisa de realmente visualizar aquilo que ela tá fazendo, tá?
Então a gente vai colocar aqui uma iluminação. Seja realmente igual eu falei aqui na cozinha, né, que a gente coloca um perfil de LED no armário, ou seja realmente alguma luminária assim retangular. E aqui a gente também pode colocar um ponto central neutro ou também um ponto central amarelo, tá? Aqui fica mais livre, beleza? E aqui da mesma forma, tá, gente? Por exemplo, depósito, não tem necessidade, né, de ser a luz amarela, pode ser uma luz fria, né, uma luz neutra central, tá? E aí, por exemplo, aqui na área externa, gente, a área externa, eu não gosto de trabalhar com luzes coloridas, tá? Aí vai também do que o cliente está te pedindo, né? Se ele está te pedindo uma luz colorida, você vai ter que colocar uma luz colorida ou convencer ele de que não fica legal naquela situação. Geralmente a área externa eu apenas trabalho com a luz quente, tá? Então, por exemplo, aqui na garagem a gente pode colocar, né, seguindo o modelo aqui que a gente está usando, a gente pode colocar esses spots duplos em toda a garagem. A gente também pode trabalhar aqui com arandelas, então vou colocar uma arandela aqui em toda a lateral da casa, na fachada da casa, vou colocar umas arandelas. No muro da casa. E aí aqui no jardim a gente também pode trabalhar com refletores de piso, né, iluminando as plantas. Iluminando aqui o caminho, a gente pode trabalhar com spots de piso, né? Eu sempre, igual eu falei com vocês, geralmente quando é fachada, eu sempre gosto de trabalhar com a luz amarela, que eu acho que fica muito mais bonito à noite, né? Tanto questão de beleza, de estética, quanto também questão de iluminação, porque quando você tá à noite, chega na casa de alguém ou chega na sua casa, não tem aquela luz, mesmo que seja neutra, né? Não tem aquela luz clara ofuscando o seu olho, pelo contrário, você já vai entrar na sua casa à noite, né? O cliente já vai entrar na casa dele quando tá de tardezinha, anoitecendo, já se acalmando ali com essa luz mais amarela, tá? Então é mais ou menos assim que eu faço essa distribuição. Lembrando que depende muito da atividade que vai ser exercida naquele local, tá, gente? Por exemplo, clínicas, escritórios, áreas de trabalho, é muito importante a gente trabalhar com a luz neutra, tá? Porque são espaços onde a pessoa vai precisar de mais concentração, que se a gente usar a luz amarela, ela tende a trazer um pouco mais de conforto, de calmaria, e né, em um ambiente de trabalho, de clínicas, a gente quer que a pessoa ela esteja atenta àquilo que ela está fazendo, tá? E, inclusive, um ponto muito importante, muito legal de falar com vocês, é que a luz neutra, ela traz também, gente, uma sensação de limpeza. Então, por que as clínicas, geralmente, né, hospitais, são todos em tons mais claros, mais brancos, iluminação branca mesmo, sabe? Não é nem a neutra, costuma ser a branca mesmo. Para também trazer essa sensação de limpeza, de higiene, de organização, tá? Então, isso é tudo que a iluminação pode trazer pra gente. E no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouquinho mais para vocês sobre potência e mostrar para vocês essa questão aí de como a cor da luz também pode influenciar nas cores que a gente vê. Gente, eu vou mostrar para vocês até um exemplo prático aqui no nosso escritório. Como eu falei com vocês, em questão onde tem ambiente de trabalho, de estudo, a gente precisa ter uma iluminação neutra, tá vendo? Então, essas iluminações aqui do nosso escritório são lâmpadas neutras. Então, vocês veem que elas são direcionadas também em cima das mesas de trabalho, né? Para ter uma clareza daquilo que a gente está vendo. Porém, aqui eu criei essa fileira com spots também para fazer o ambiente ser mais aconchegante mesmo, sendo um ambiente de trabalho. Vou desligar os spots para vocês verem a diferença que faz no ambiente, tá? Apesar de ser assim e tá na luz do dia, né, igual aqui com o sol, o dia de hoje, mas vocês vão ver que fazem muita diferença, tá? Com a iluminação ligada, né, com esse ponto de luz quente no ambiente. Olha só como que dá realmente uma diferença gritante
com a luz amarela, né? O que ela proporciona no ambiente pra gente, a diferença que realmente ela proporciona dela estar ligada ou não. Vou ligar para vocês verem. Olha só, ela complementa o ambiente e também traz essa sensação de conforto, né? De ser um ambiente mais agradável para a pessoa estar. Então faz muita diferença. Então, gente, como eu mostrei para vocês, a gente consegue distribuir, né, essas iluminações conforme o gosto do cliente, né, questão de ser neutra ou ser amarela. E igual eu falei, né, no início do vídeo, a gente tem que se atentar primeiramente em questão dos lumens, né? Então, a partir dessa distribuição que a gente fez, a gente vai calcular, né, a partir disso, aqui vai ser luz quente com luz neutra, aqui vai ser só luz neutra, aqui vai ser só luz quente. A partir disso, né, dessa predisposição que a gente fez, a gente vai pegar a metragem quadrada do ambiente, vai ver na tabelinha quantos lux que tem que ter naquele ambiente, né, por metro quadrado, e vai fazer todo o cálculo que eu ensinei para vocês no início, né, para a gente ver quantas lâmpadas realmente a gente vai precisar de usar, né, e encontrar a lâmpada adequada, né, que vai atender a gente, né, tipo, eu quero poucas lâmpadas nesse ambiente, não quero um monte, não quero essa quantidade aqui, então eu vou procurar uma lâmpada que proporciona mais lumens, que vai conseguir me atender, né, eu vou usar uma lâmpada que tem mais lumens, consequentemente eu não vou precisar de tantas quantidades, né, de tantas unidades para aquele ambiente. Ficou claro, gente? Então é isso. Aí, igual eu falei no finalzinho, o próximo vídeo vai ser sobre como as iluminações, né, como as cores das lâmpadas podem influenciar no nosso modo de enxergar as coisas, né, as cores, os ambientes e as sensações que causam no ambiente que a gente está.